Você já se perguntou quantas batalhas você vem travando silenciosamente e, mesmo assim, parece que o inimigo tem vencido dentro da sua casa, da sua mente, das suas emoções? Você já sentiu que, apesar das suas orações, da sua rotina cristã e até mesmo da sua sinceridade diante de Deus, algumas coisas continuam fora de lugar, como se algo estivesse escapando pelas frestas? Talvez você esteja tentando vencer o inimigo com as ferramentas certas, mas com a porta da frente escancarada. Não, é porque você não ora, não é porque você não lê a Bíblia. Não é porque você não ama Deus, é porque, sem perceber, você pode estar deixando portas espirituais abertas, pequenas fissuras, quase invisíveis, por onde o inimigo tem entrado. E sabe, o que é mais perigoso? O inimigo não precisa de uma porta aberta do tamanho de um portão. Basta um sussurro de incredulidade, um gesto de desânimo, um pensamento de dúvida, e ele encontra passagem. Verdade é que muitos de nós fomos ensinados a procurar grandes manifestações demoníacas, mas o campo de batalha mais ativo do inimigo não é o sobrenatural assustador. É o cotidiano, é o pensamento repetido, é o cansaço que não se trata, é a rotina vazia que anestesia, é o depois eu oro, é o Deus já sabe, eu acho que não vai mudar, é a omissão. O problema não é a força do inimigo. O problema é o espaço que damos para ele se mover dentro de nós. E é exatamente por isso que Deus, sendo tão perfeito, deixou na sua palavra uma chave, uma palavra específica, uma linha de defesa, uma porta que, quando fechada corretamente, o inimigo simplesmente não pode mais atravessar. Mas há um erro gravíssimo que muitos cristãos cometem. Eles conhecem a palavra, mas não a usam com convicção. Eles repetem versículos como se fossem frases motivacionais, como se fosse parte da liturgia, mas sem se apropriar da autoridade que Deus deu. E isso é exatamente o que o inimigo espera que você faça: que o voca lê, mas não creia. Que o voca fale, mas não viva. Que você proclame, mas sem carregar a vida e o poder que há na palavra. O apóstolo Paulo já nos advertiu em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal. E se a batalha é espiritual, a vitória também precisa ser espiritual. Não adianta tentar vencer no grito, na força humana, ou apenas no comportamento externo. A guerra espiritual se vence com postura interior, com a verdade gravada no coração, e com declarações firmes de fé. A palavra de Deus não é um amuleto, não é um talismã. Ela é espada. E espada só tem efeito quando está empunhada. Não basta ter a Bíblia aberta no Salmo 91 sobre a estante se você não tem a palavra aberta dentro de você. Há uma palavra sim, uma específica menos, que funciona como um selo, uma blindagem, uma declaração que fecha as portas por onde o inimigo vem roubando sua paz, seus relacionamentos, sua saúde emocional, seu descanso e até mesmo sua visão espiritual. O que te impede de acessar essa chave, na maioria das vezes, não é a ausência de leitura, é a ausência de revelação. Você precisa entender o peso daquilo que está liberando com a boca. Quando você declara sem fé, sua voz é só som. Mas quando você declara em convicção, sua voz se torna comando. Lembre-se de Davi. Venceu Golias porque era forte. Ele venceu porque fez uma declaração cheia de fé. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O nome que Davi carregava em sua boca era maior do que o tamanho do gigante. Davi não foi armado com espada ou lança. Ele foi armado com convicção. É isso que muitos cristãos perderam, O peso da convicção. Você pode estar orando, pode estar jejuando, pode estar se esforçando, mas enquanto não fechar as portas espirituais abertas, o inimigo continuará encontrando acesso. Muitas dessas portas foram abertas por negligência, por ingratidão, por palavras soltas, por pensamentos alimentados e até por hábitos que você considerou pequenos demais para tratar. Deus não quer que você viva refém de um ciclo interminável. Ele quer que você assuma o lugar de autoridade que ele já te deu. Mas autoridade sem consciência é só aparência. É por isso que hoje você está sendo convocado para um realinhamento espiritual. E eu te pergunto, você está disposto a fechar as portas? A palavra de Deus nos dá todas as ferramentas para vencer. Mas o problema é que a maioria de nós está apenas carregando as ferramentas e não usando. Você tem caminhado armado, mas desativado. Eu quero te conduzir nessa jornada para que você descubra a chave. A palavra, o escudo, aquilo que pode virar a página da sua história e mudar completamente o cenário espiritual da sua vida. Mas eu preciso te alertar. O inimigo tentará roubar essa revelação. Ele tentará fazer você esquecer. Ele tentará te convencer de que isso é só mais um conteúdo entre tantos. Mas não é.
É uma convocação, você precisa estar atento. Você precisa se levantar. Você precisa declarar. Porque o inimigo só respeita quem entende o que carrega. Se isso está falando com você, escreva aqui nos comentários. Eu fecho as portas em nome de Jesus. Escreva como um ato de fé, como posicionamento, como uma decisão. Declare publicamente que você fecha as portas e se alinha com o céu. Prepare-se. Vou te mostrar como identificar as portas abertas e como iniciar a guerra espiritual de forma prática. É comum imaginarmos o inimigo como alguém que invade com força, quebrando tudo, gritando e fazendo barulho. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, ele entra em silêncio. Ele é mestre em trabalhar nas sutilezas, nos detalhes despercebidos, nas pequenas permissões que concedemos, muitas vezes sem perceber. As portas espirituais não são visíveis aos olhos naturais. Elas se abrem através de atitudes, palavras, pensamentos e sentimentos que parecem inofensivos, mas que criam rachaduras na nossa proteção espiritual. Quando a Bíblia nos chama a sermos vigilantes, não é apenas para que evitemos pecados escandalosos, é para que percebamos as brechas pequenas, as permissões sutis, os pensamentos não tratados que viram fortalezas. Uma das portas mais comuns é a da ingratidão. Quando deixamos de reconhecer o que Deus já fez, quando passamos a reclamar mais do que agradecer, criamos um ambiente fértil para o desânimo. E onde há desânimo, há espaço para o inimigo semear mentiras. Outra porta é a incredulidade. Não aquela incredulidade declarada, mas a que se esconde atrás de expressões como acho que não vai mudar, Deus já se esqueceu de mim, não sei se tem solução. Essas frases que parecem simples são na verdade declarações espirituais que o inimigo usa como permissão para agir. Porque quem deveria declarar vida está declarando morte. Quem deveria declarar esperança está proclamando derrota. E há poder no que se fala. Há também a porta da rotina vazia. Quando você mantém um ritual cristão apenas por hábito, sem vida, sem fé, sem intimidade, você ora, mas não acredita que algo vai acontecer. Você lê a Bíblia, mas como quem lê um jornal, você vai à igreja, mas com o coração longe. Isso abre espaço para o inimigo te resfriar espiritualmente. Não porque você não pratica, mas porque você já não se envolve. Além disso, existe a porta da ansiedade. Quando você permite que o medo do futuro governe seus pensamentos, quando você alimenta preocupações sem confiar no cuidado de Deus, você abre um campo para que o inimigo te aprisione emocionalmente. A ansiedade é uma prisão moderna, e muitos cristãos vivem nela porque acreditam mais nos seus cenários do que nas promessas. Talvez agora você esteja percebendo que algumas portas na sua vida estão abertas há muito tempo. Talvez você esteja entendendo que não é azar, não é coincidência, não é simples cansaço. É uma guerra espiritual disfarçada de rotina. E guerras só são vencidas quando quem está em batalha assume sua posição e como sei fecha. Essas portas primeiro é necessário reconhecê-las, pare por um momento e olhe com sinceridade para suas palavras, seus pensamentos e seus hábitos. Quais áreas da sua vida têm sido dominadas por reclamação, dúvida, frieza ou medo? Segundo, é preciso se arrepender. O arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza. É uma mudança de direção. É a decisão firme de fechar o que estava aberto. Quando você reconhece e se arrepende, o céu se move a seu favor. Terceiro, é essencial declarar, porque portas espirituais não se fecham no silêncio, elas se fecham com voz, com postura, com palavras de autoridade. Você precisa dizer: eu fecho a porta da incredulidade em nome de Jesus. Eu fecho a porta da ingratidão. Eu fecho a porta da ansiedade. Eu fecho a porta da frieza espiritual. Não espere sentir-se forte para declarar. Declare para se tornar forte. Aqui está um ponto crucial, né? Você precisa vigiar para que essas portas não se abram novamente. Fechar uma porta exige uma decisão, mas mantê-la fechada exige vigilância. E não há vigilância sem oração constante. Voca pode estar pensando: mas será que funciona mesmo? Sim, funciona, porque a palavra de Deus não volta vazia. O que não funciona é a oração vazia de fé, a declaração feita por impulso e o ritual sem entrega. Você não está lutando sozinho. O céu te respalda quando você se posiciona. É como um soldado que recebe ordens de um general. Quando você obedece e se alinha, as forças celestiais te acompanham. Lembre-se da história daquela mulher que por anos sofreu com insônia e ansiedade. Ela tentou tratamentos, buscou ajuda, mas nada resolvia. Até que um dia entendeu que havia uma porta aberta em sua casa, na sua mente e no seu coração. Ela se posicionou, declarou a palavra com fé. Ela orava debaixo da cama, declarando vida e expulsando toda a influência que perturbava seu descanso. Em poucos dias, sua paz foi restaurada. Não foi magia, não foi acaso. Foi o efeito de uma porta fechada com a chave certa.
E qual é essa chave? Ainda vou te revelar. Mas antes você precisa entender a seriedade do que está em jogo. O inimigo sempre tentará te convencer de que essas pequenas brechas não têm importância. Mas ele sabe que é exatamente por essas brechas que ele entra. Você precisa se posicionar agora. Não apenas ouvindo, mas agindo. E se você deseja assumir esse lugar de autoridade, escreva aqui nos comentários: eu fecho as portas espirituais da minha vida em nome de Jesus. Escreva como quem decreta, como quem assume um território, como quem cancela as permissões do passado. Fechar as portas é um passo essencial, mas permanecer com elas trancadas exige mais do que um momento de decisão. É necessário saber empunhar a palavra de Deus como quem realmente está armado para a guerra. Muitos cristãos vivem tropeçando, perdendo batalhas, porque carregam a Bíblia como um acessório, mas não como uma arma. O inimigo não teme a quantidade de versículos que você conhece. Ele teme o quanto você crê neles. Ele teme quando o que você carrega na boca está alinhado ao que você guarda no coração. A palavra precisa sair da teoria e entrar no campo da prática. E isso começa quando você entende que declarar a palavra é muito mais do que recitar textos. É liberar um decreto no mundo espiritual. É estabelecer limites, como quem coloca uma cerca ao redor da sua vida e diz: daqui você não passa. Foi exatamente assim que Jesus venceu o diabo no deserto. Jesus não gritou, não correu, não entrou em desespero. Ele simplesmente respondeu com a palavra: está escrito. E a cada vez que Jesus declarava a Escritura, o inimigo era confrontado e recuava. O que sustentava Jesus não era a emoção, era a convicção. E é isso que precisa estar vivo em você. A arma que você precisa ativar não está escondida, ela já está disponível, mas talvez esteja enferrujada pelo tempo, pela falta de uso, pela religiosidade. É hora de afiar sua espada. A palavra que fecha portas não é uma fórmula mágica, não funciona como um botão de emergência. Ela só se torna poderosa quando é declarada com fé viva, com entendimento e com um coração posicionado. Agora, preste atenção. O versículo-chave que Deus deixou como linha de defesa, como escudo de proteção e como fronteira espiritual é este: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7, essa é a palavra, essa é a chave, ela não é uma sugestão, é uma ordem. Sujeitar-se a Deus é alinhar-se com ele, é obedecer, é se colocar sob o governo dele. Resistir ao diabo é enfrentar, anocida, é declarar com firmeza que ele não tem espaço na sua vida. Mas atenção! A resistência só funciona quando há sujeição. Se você tenta resistir sem estar debaixo da autoridade de Deus, suas palavras perdem peso, porque a autoridade não está na sua força, está na sua posição de obediência. A partir de hoje, essa precisa ser a palavra que sai da sua boca com conviction. Sempre que você perceber uma brecha, sempre que você sentir o inimigo tentando se aproximar, declare: eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Não apenas diga: viva. Sujeitar-se a Deus significa fechar as portas abertas, significa mudar hábitos, significa cortar laços com o que te afasta dele. Sujeitar-se é abrir mão do controle, é render sua vontade, é dizer: Deus, me alinho à tua palavra e te reconheço como meu Senhor. Resistir é manter-se firme, é recusar os convites sutis, é rejeitar os pensamentos de derrota, é confrontar o medo com coragem, é enfrentar a tentação com determinação. Resistir é não negociar com o inimigo, mesmo quando ele se apresenta de forma doce, aparentemente inofensiva. E sabe o que é mais precioso? A promessa é clara: ele fugirá de vós. O diabo foge quando encontra alguém sujeito a Deus e firme. Na resistência, o diabo não suporta permanecer diante de quem sabe quem é em Cristo e não abre mão dessa identidade. Mas você precisa praticar. O poder está na prática diária. É acordar e declarar: hoje eu me sujeito a Deus, hoje eu resisto ao diabo. Hoje ele foge de mim. É caminhar pelo dia com essa consciência. É fechar as portas antes que as brechas apareçam. O que você precisa entender é que a guerra espiritual não se vence na emoção do momento, mas na constância da postura. É a firmeza diária que mantém as portas fechadas. É o posicionamento constante que mantém o inimigo fora. E quando ele tentar voltar, porque ele tentará, volta precisa estar pronto para lembrá-lo: eu já fechei essa porta. E já resiste e você não tem mais acesso. Essa palavra é um escudo, né? É um decreto. É uma espada. Ela precisa sair da sua boca como uma sentença irrefutável. Se você deseja se comprometer a praticar isso diariamente, escreva aqui nos comentários: eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo todos os dias. Escreva como um ato de aliança, como um lembrete diário, como um compromisso público.
Fechar uma porta pode acontecer num instante, mas mantê-la fechada é um compromisso diário. O maior desafio de muitos cristãos não é começar a batalha, menos é permanecer nela. É por isso que tantos vivem ciclos repetitivos de vitória e derrota, avanço e retrocesso, paz e guerra. Porque esquecem que o inimigo é paciente. Ele sabe esperar o momento em que você abaixa a guarda. Vigilância não é opcional para quem deseja viver em liberdade espiritual. Jesus mesmo nos alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 2, 6 e 41. O convite de Jesus ele não era para um momento isolado, mas para um estilo de vida. A vigilância é o que sustenta as portas fechadas, ou Q-Mantum, o território protegido. Mas como viver uma vida de vigilância sem cair no cansaço? Como manter-se firme sem se tornar escravo do medo? A resposta está na intimidade com Deus. Vigilância sem relacionamento se torna peso. Vigilância com intimidade se transforma em prazer. Quando você se aproxima de Deus diariamente, quando investe tempo na presença dele, a vigilância se torna natural. Você começa a perceber rapidamente os pensamentos estranhos, as atitudes perigosas, as palavras que te afastam da verdade. Você desenvolve sensibilidade espiritual. E quem é sensível no espírito fecha as portas antes que o inimigo tenha tempo de atravessá-las. Além disso, é fundamental criar hábitos que te sustentem espiritualmente. Declare diariamente: eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo, e ele foge de mim. Não é repetição vazia. É um alinhamento, é manter-se posicionado. É lembrar ao mundo espiritual que você sabe quem é e sabe o que carrega. Cuide das suas palavras. Muitas portas se abrem pelo que declaramos sem pensar. Reclamações, murmurações, críticas constantes. Tudo isso cria fissuras. Vocapode. Passar horas orando, mas se sair da oração para reclamar da vida, você abre a porta que acabou de fechar. Cuide dos seus pensamentos. Quando os pensamentos de medo, derrota ou tentação surgirem, não os alimente. Resista com a palavra. Resist, compromise. Lembre-se, pensamento não tratado vira sentimento. Sentimento alimentado vira comportamento. Comportamento repetido vira fortaleza. E fortalezas são difíceis de derrubar, mas são evitáveis quando tratamos os pensamentos logo no início. Cuide dos seus relacionamentos. Muitas vezes, as portas são abertas por alianças erradas, por amizades que te afastam de Deus, por conselhos distorcidos. Quem te influencia pode abrir ou fechar portas espirituais na sua vida. Esteja atento, cuide do ambiente da sua casa. Declare a palavra sobre cada cômodo. Cante, ore, crie um ambiente onde a presença de Deus seja bem-vinda e o inimigo se sinta desconfortável. Sua casa precisa ser um território onde a paz de Deus reina, onde a gratidão é o idioma falado e onde a palavra é a autoridade suprema. Lembre-se da história do pastor, que percebeu que a atmosfera da sua casa estava carregada. Brigas constantes, cansaço sem explicação, um peso espiritual que parecia não ter motivo. Ele orou, buscou direção e entendeu que havia uma porta aberta. Ele se levantou em oração, declarou Tiago 4:7 com fé e fechou as portas espirituais. A paz voltou. Os conflitos cessaram. A atmosfera mudou. O inimigo não ficou, porque o pastor não apenas orou, ele se sujeitou a Deus e resistiu com autoridade. Você pode experimentar a mesma mudança. Mas atenção, manter as portas fechadas não significa viver uma vida perfeita, uma vida posicionada. O segredo não é nunca falhar, mas nunca permanecer caído. É levantar-se rapidamente. É fechar a porta que por distração você pode ter deixado entreaberta. O inimigo sempre buscará oportunidades, mas você sempre terá autoridade, desde que permaneça sujeito a Deus. Hoje você tem a chave. Você sabe o que precisa declarar. Você sabe onde precisa vigiar. Você sabe o que precisa fechar. Agora é com você. Comprometa-se. Escreva aqui nos comentários: eu vigio e declaro. As portas permanecem fechadas em nome de Jesus. Escreva como quem sela um pacto, como quem decide não apenas começar, mas permanecer. E compartilhe essa palavra com alguém que você sabe que precisa fechar portas espirituais. Você pode ser o instrumento que Deus usará para livrar alguém da opressão e da destruição. Lembre-se, a palavra de Deus é a sua arma. Sua declaração é o seu escudo. Sua vigilância é a sua fortaleza. E o inimigo sabe quando você se sujeita a Deus. Quando você resiste, ele não tem escolha. Ele precisa fugir. Essa é a sua autoridade, essa é a sua vitória. Céu te respalda. O tempo de portas abertas acabou. Agora é o tempo de permanecer fechado, posicionado e protegido. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para fazer parte desse movimento de vigilância e fortalecimento espiritual. Ative o sininho para não perder as próximas mensagens e deixe seu like se essa palavra te fortaleceu. Deus te abençoe
e que sua vida permaneça blindada pelo poder da palavra.